Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa série aqui da cultura estadunidense. Hoje vamos falar do American Style, né? Do estilo americano e como eles se vestem, né? E parece uma coisa boba da gente estudar, mas tem muita influência, a cultura influencia muito nisso. E a própria cultura também é influenciada por esse jeito de se vestir, né? Pela moda, pelo que influencia, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse aqui e nesse aqui, nesses dois textos. Esse aqui eu não vou pegar ele na íntegra não, porque é um blog e tem uma parte aqui que é pessoal da mulher e tal, não tem nada a ver. Mas tem uma parte aqui bastante interessante. Enfim, vamos dar uma olhadinha então. American Style, clothing, aí essa palavra aqui pessoal, ó, clothing, esse THzinho aqui ó, é aquele mesmo do mother, tá? Clothing, então pratica ele, o segredo está na linguinha, clothing. Clothing styles vary by social status, essa aqui também é outra palavra interessante, ó, status. Region, occupation and climate. Jeans, sneakers, baseball caps, cowboy hats, and boots are some items of clothing that are closely associated with Americans. Aí aqui a pronúncia, eu acredito, porque é o nome, né? Mas esse aqui, se eu não me engano, não é um nome em inglês. Então eu acho que pronuncia Ralph Lauren. Mas se for em inglês, aí é Ralph, né? Mas eu acho que não, eu acho que é Ralph Lauren. Calvin Klein, Michael Kors, and Victoria's Secret are some well-known American brands. Então vamos traduzir aqui o que aconteceu. Então aqui ele vai falar que os estilos de se vestir, né, os estilos de vestuário, né, de moda, variam. Então esse verbo aqui é cognato, né, que a gente fala, que é aquele verbo, aquela palavra, né, que o som dela, não, desculpa não, o som não, a escrita dela é parecida com a do português. Então, por exemplo, tem chocolate. Chocolate em português é chocolate. É a mesma escrita. Então é uma palavra cognata. Ou seja, ela é parecida e tem o mesmo significado. Aí eu tenho falso cognato também, né? Que é quando a palavra é diferente. A palavra é a mesma, mas o significado é diferente. Aí às vezes acaba enganando a gente. Tipo, tem uma que o pessoal realize, né? Deixa eu pôr o quadro branco aqui, esqueci de abrir meu quadro branco. O realize, que quer dizer percebeu, perceber, mas o pessoal fala realizou, e não é. Tô enrolando para abrir, vamos lá, aí abriu. Então, eu tenho realize, tá muito pequeno. Essa fonte também. Isso aqui, a pessoa vai realizou, não é, tá? É percebeu. Certo, gente? Então, eles são falsos cognatos. No caso da banana, por exemplo, né, que é igual, aí é cognato. Ok? Voltando então. Então, os estilos de se vestir, né, as formas de se vestir variam pelo status social. Tem a ver com a classe social, na verdade, né? A tradução mais adequada para status quer dizer status, quer dizer status, tá certo? Mas aqui é classe social, porque a gente fala dessa forma no português, a gente não fala status social, a gente só fala de status quando está nas altas camadas, né? De muito poder aquisitivo, aí a gente fala de status. Entenderam? Então, mas é uma coisa nossa. Então é o que eu falo da tradução. A gente tem sempre que estar preocupado em trazer, não traduzir a palavra em si, mas trazer
um conjunto de palavras em português que fique mais natural para nós. Da mesma forma, inclusive, eu tenho que passar atividade de tradução para vocês, né, para ir fazer e voltar à tradução. Tradução demanda muito tempo também, por isso que eu não estou pedindo tanto. Vocês, né, em geral, todos os alunos, estão reclamando de pouco tempo. Então, como a tradução demanda muito tempo, então eu estou pensando. Mas enfim, voltando. Então aqui mais adequadamente ficaria classe social. Região, ocupação, que seria o emprego, né? O que faz, ocupação até dá certo, não dá errado, né? E clima, até mesmo o clima, lógico, né? Jeans, sneakers, que a gente pode traduzir para tênis, né? Que são aqueles, um sapato leve, né? Um calçado leve, esportivo, digamos assim, mas não muito formal, né? Mais casual. Essa é a palavra certa, não é esportivo não. Casual. Bonés de beisebol, chapéus de cowboy e botas são alguns dos itens de vestuário que são associados intimamente. Aí aqui nós temos outra palavra interessante, ó, o closely, né? Porque close é perto. Closely seria pertamente, não faz muito sentido, né? Então a gente tem que dar uma tradução mais natural. Então aqui nesse caso, intimamente funciona. Poderia ser outro, professor? Poderia. Aí vocês pensem aí se vocês acharem que tem outro para pôr. Eu acho que intimamente, aproximadamente. Aqui aproximadamente não dá certo, né? Aqui acho que tem que ser mais intimamente mesmo, para dar certo, né? Intimamente associado. Que é outra dica também, né? O li, toda vez, não é toda vez, mas muitas das vezes, quando você vê o li na frente de uma palavra que você já conhece, é a mesma coisa do nosso mente em português, tá? Então vamos mostrar para vocês aqui no quadro branco. Uma ajeitadinha na câmera aí, barrei. Então, ó, por exemplo, close, né? Close quer dizer perto. Aí o closely, não existe essa palavra, né? Pertamente. Seria essa. Por quê? O li, mas ele vai dar essa mesma ideia. O li vai dar essa ideia de, vai dar esse mente aqui, né? Então, por exemplo, eu gosto do quick. O quick funciona. Quick e quickly. Então aqui eu tenho rápido. E aqui então eu vou ter o que? Rapidamente. Certo? Por causa desse li. Então o li é a mesma coisa do nosso mente. Mas nem sempre, tá? Nem sempre. Mas é só uma diquinha para vocês ficarem atentos a isso aí. Facilita na hora da tradução. Voltando então. Então, intimamente associado com os estadunidenses. Aí vem as marcas aqui, né? Que a pronúncia é questionável, né? Porque depende da origem da marca, né? Para poder ter a pronúncia. Vocês devem saber, vocês devem conhecer mais do que eu não conheço tanto, né? Mas a gente tem o nosso modo de falar em português também que não está errado, tá? Mas tem que atentar para isso aqui às vezes. São algumas marcas, né? Brands quer dizer marcas estadunidenses bem conhecidas. E aqui você vê que esse well known, a gente pode traduzir isso aqui, por exemplo, de renome. Porque você percebe o quê? Que ele virou uma palavra só, uma palavra composta, né, pessoal? Então, e é uma palavra só, né? Que combinou uma com a outra, que well known, que é o known é conhecido, inclusive só de curiosidade. Vou mostrar para vocês aqui o know, né? O know é o verbo to know, é o verbo saber. Aí tem o known, que é o sabido ou conhecido, né? Saber, conhecer, ou sabido, conhecido. E tem o new, que é quase a mesma pronúncia do new, que é o novo, né? Só que esse é new, que é o
o passado dele. Então, soube, conheceu, tá? Esse verbo aqui, então, ele é um verbo irregular. Ele tem esses três modos aqui: o infinitivo, o particípio e o passado dele. E é fácil, né? Ele tem uma base igual, né? Esses que tem a base igual é muito bom. Fica fácil a gente reconhecer. Mas aí quando vocês verem, vocês já estão espertos. Então ele é bem conhecido, né? Marcas estadunidenses bem conhecidas ou marcas estadunidenses de renome, depende aí do jeito que você preferir. American fashion is widely influenced by celebrities and the media, and fashion sales equal around 200 billion per year, according to a paper published by Harvard University in 2007. More and more Americans are buying fashion, electronics, and more online. According to the Census Bureau, U.S. retail and e-commerce sales for the first quarter of 2017 totaled around $98.1 billion. Então vamos lá. A moda estadunidense é amplamente, tá? Widely, ó, o li aqui, ó, fazendo mente. Widely, amplamente influenciada pelas celebridades e a mídia. E a moda, não melhor, e as vendas no setor da moda são iguais, igualizam, chegam a, aí depende do que você achar natural, né? Chegam a 200 bilhões por ano de dólares, né? 200 bilhões de dólares, de acordo com um artigo, né? O paper, esse aqui também é outro interessante, né? Paper quer dizer papel, mas quando você tem um paper published, você não vai publicar um papel, né? Não faz muito sentido. O que interessa mais é o que está escrito lá. Para eles faz sentido falar um papel publicado. Para nós não. O que a gente publica? É um artigo, tá? Então essa tradução aqui vira artigo. Então um artigo publicado pela Universidade de Harvard em 2007. Mais e mais estadunidenses estão comprando moda, né? Eles estão comprando artigos relacionados à moda, eletrônicos, e também estão fazendo essas compras mais online. Então foi o estudo aí da universidade que eles publicaram, né? Esse artigo aí falando sobre isso, sobre essa questão. De acordo, aí esse aqui sempre vocês tomem esse cuidado, viu, pessoal? Ó, according to, você vai traduzir para de acordo, tá? É o jeito que eles estruturam lá e o jeito que a gente estrutura aqui. Aí aqui então de acordo, para nós é de acordo com, e aqui para eles é according to the Census Bureau. Porque se você traduzir ao pé da letra esses dois aqui não vai dar certo, né? Mas aí é o jogo de cintura. Então, de acordo com o censo lá, o Instituto de Pesquisa, né, que é como se fosse o IBGE deles, esse retail aqui é o como que eu explico? E-commerce sales for the first quarter vamos pegar no tradutor, porque eu não estou conseguindo achar uma palavra para o retail. Mas tem a ver com as vendas, né? Com o varejo. O varejo. Eu estava pensando em outra palavra, mas enfim, vamos lá, não tem problema não. Então, o varejo, de acordo com o censo, o varejo estadunidense, né? O varejo dos Estados Unidos, as vendas, sim, agora deu certo. As vendas de varejo, né? Online, e-commerce, sempre que vocês veem isso aqui, pessoal, também, ó. Uma palavra, essa aqui significa comércio, e um ezinho antes, é porque é eletrônico, em meios online, tá? E-sports, e-commerce, e-mail, né? Tem muitas outras. Quer dizer que está no meio online, está no meio eletrônico, na interface virtual.
Então essas vendas de varejo aqui via internet, né, do primeiro quarto, né, que é os 3 primeiros meses. Lá eles falam muito assim, a gente não tem esse costume. Lá eles falam first quarter, que seria o primeiro, nós falaríamos o primeiro trimestre, tá? O primeiro trimestre, segundo trimestre e tal. Eles falam first quarter, que é o quarto do ano, né? Um quarto. Porque eu tenho 12 meses, você divide em 4, vai dar 3 meses cada pedaço desse. Então a gente fala trimestre, eles falam quarter, um quarto, né? De 2017 totalizou em torno de 98 bilhões. Vamos aqui para o outro, senão acho que nem vai dar tempo. Já estamos com 15 minutos. Então eu vou. Vamos ver. Americans dress casual. Why? Because clothes are freedom. Freedom to choose how we present ourselves to the world. Então aqui tem umas palavras interessantes, né? Ó, freedom. Então é importante a gente não falar freedom, é freedom. Você tem que fazer esse som, tá? Que é um lábiozinho encostou no outro. Que a gente já é familiarizado com ele, é o mesmo da mamãe. Só que a gente põe no final da palavra. Coisa que no português a gente não faz. Quando a gente tem o M no final da palavra, também, né? Vira e fica nasalado só, ele não fecha a boca. Eu poderia falar também. Poderia, né? Mas a gente não faz isso. E só que no inglês faz, tá? Freedom. Porque esse som nasalado lá para eles nem conhecem essa ideia, tá? De fazer um an, por exemplo. Não tem na língua, né? Apesar que eu acho que eles não teriam dificuldade. Me perdi. Aqui. Então, freedom to choose. E o present, tá? Essa palavra, ela tem muitos significados. Vou até voltar lá no tradutor para mostrar para vocês. Present. Aqui ele deu presente, tá vendo? Mas pode ser apresentar. Tá vendo? Olha o tanto, ó. Aqui, ó. Apresentar pode ser presentear também. Só que aí depende. Aqui, ó. Porque olha aqui, esse aqui, a tradução dele tá present. Não, tá present. Né? Tá present. Isso. Aqui, essa aspinha aqui significa que a sílaba tônica é a próxima. Então é essa aqui, present. Só que apresentar é present. Então deixa eu ver se vai dar. Ele vai me dar o apresentar. To present. Isso. Boa. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu tentar atualizar para ver se ele mostra a pronúncia. Não está mostrando. Mas aí seria o to present, tá? Pessoal. Então tem essa diferença de um para o outro. Aí às vezes você lê present, mas às vezes é present. Por quê? Se for o verbo, é present. Se for o substantivo, aí é present. Tá? Então, ali, eu não estou traduzindo ainda, né? Só estou fazendo as curiosidades. Freedom to blur the lines between man and woman, old and young, rich and poor. E aqui essa também é uma curiosidade, né? Normalmente no inglês, quando você tem dois Os, um pertinho do outro, fica com som de U, aquele som assim comprido, né? Tipo boot, né? Que seria a bota, boot. Mas aqui não é poor, é poor, tá? O poor, se eu não me engano, deixa eu ver se eu não estou dando bobeira, porque tem esse poor, não, esse é poor. Não tá dando vamos lá no Macmillan. O Macmillan é melhor. Eu acho que tem as duas pronúncias, na verdade. É aqui, ó. Core. E aí e tem por também, ó. Tá vendo? As duas podem. Qualquer uma das duas. Então eu ia dar bobeira e ia ensinar errado. Qualquer uma das duas pode. Depende da região, né? Agora esse aqui é só for. Tá? Então escutem aí, ó. Poor. Poor.
Poor. Tá vendo? Só que o som, eu não gosto muito desse do Macmillan, porque o som é britânico. Tá vendo? É o Q. poor, E eu não sei mudar. poor, Nem tem como mudar, nunca descobri. Mas enfim, voltando então. Então pode falar poor e pode falar poor. Cadê? Aqui. The rise of casual style directly undermined millennia-old rules. Então essa palavra aqui, latina, se eu não me engano, né? Millennia. Que é o nosso milênio mesmo. That dictated noticeable luxury, essa palavra aqui é complicada, luxury for the rich and functioning work clothes for the poor. Until a little more than a century ago, there were very few ways to disguise your social class. You wore it literally on your sleeve. Today, CEOs wear sandals to work, and white suburban kids tweak their LA Raiders hats a little too far to the sides. Compliments of global capitalism, the clothing market is flooded with options to mix and match to create a personal style. Então vamos ver aqui, ó. Então aqui já começa interessante também, ó. Por quê? Ó? Americans dress casual. Não faz sentido essa palavra aqui ser vestido, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece essa palavra e acha que significa vestido. E não é. Quer dizer, se ela for um substantivo. Mas aqui no caso ela está como verbo, né? Então ela está falando que os estadunidenses se vestem casualmente. Então aqui a gente tem um exemplo que não tem o li, mas a gente traduz para casualmente. Então os estadunidenses vestem-se casualmente. Então aqui é um verbo, tá? Por quê? Eu já contei essa diferença aqui do porquê e do why rapidinho, do because. Então, para não confundirem, tá pessoal? O why, ele é o porquê, de pergunta, aquele que é separado, né? Se eu não me engano. E o because é o porquê de resposta, tá? É o porquê de resposta. Então, às vezes o aluno vê o because e coloca o porquê de pergunta, ou o why e inverte, né? Enfim. Mas aí não é nem o caso. Quando põe o porquê assim, separado, até que a gente releva, né? Porque mas o because ele também quer dizer que ele é o pois, né? Ele é o de explicação. Então, por que você fez alguma coisa? Aí você, por quê, ou pois, ou, né? Explicando. E esse aqui é o interrogativo. Então, às vezes, confunde na hora da tradução. Ou até mesmo na hora de escrever, de passar do português para o inglês, né? Então, você está aqui, você vai escrever um porquê aqui no português. Aí, quando você manda para o inglês, você põe o errado. Você põe o why ou o because na hora errada. Por isso que é bom a gente saber, né? Isso aí é coisa bem básica. Mas é bom a gente saber, logicamente. Aí, ó, because, aqui já tem o why, because. Por quê? Porque as roupas são liberdade. Aí aqui, esse são eu trocaria por representam, tá? Porque roupas representam liberdade. Para ficar mais uma tradução mais interessante. Liberdade de escolher, to choose, né? De escolher como nós nos apresentamos, né? Então tem um reflexivo aqui, ó, ourselves. Depois eu vou entrar nisso com vocês. Como nós nos representamos para o mundo. Liberdade de, aí esse blur aqui é borrar, tá pessoal? A gente não usa tanto em português esse dizer aqui, ó, blur the lines. Em inglês usa bastante. Eles borram muita coisa lá, eles gostam de usar esse blur, que é embaçar, borrar, não fica nítido, né? Então aqui eles estão borrando as linhas, né, os limites entre homem e mulher, né? Então aqui ele está se referindo, por exemplo,
ao homem que se veste de mulher, por exemplo, ou a mulher com a falta de maquiagem, né, por exemplo, que pode ficar parecida com o homem se ela desejar, né? Ele está falando disso, dessa liberdade de poder borrar essas linhas, né? Velhos e jovens, não, ou melhor, não só homens e mulheres, mas também velhos e jovens, ricos e pobres. The rise, então esse rise é a ascensão, tá? Alguma coisa que está subindo, que está ficando mais evidente. Então, a ascensão do estilo casual, diretamente, esse undermined é uma combinação de duas palavras. Então, o mine é mina, nesse caso aqui. E o under é abaixo. Então, ele colocou uma mina embaixo dessas regras milenares, né? Essas velhas regras milenares. Ou seja, ele implodiu isso daí, tá? Então, esse undermine eu colocaria implodiu. Então, a ascensão do estilo casual diretamente fez o quê? Implodiu essas velhas regras milenares que ditavam... Cadê? Deu bobeira aqui. Que ditavam... Cadê, gente? Que ditavam, e esse dictated aqui tem a ver com dictator, tá? Não é o mesmo do nosso ditar, traduz para ditar, mas esse dictated tem a ver com dictator, tá? O que é dictator? Dictator é ditador, tá? Então esse dictated, ele não é só ditar, né? Ele é ditar, mas com esse sentido autoritário, certo? Então eles ditavam mesmo, era algo autoritário, né? Essas regras velhas, milenares, que ditavam notavelmente, né? Notavelmente, meu trem tá doido, notavelmente a luxúria, peraí, deixa eu ver, acho que eu estou pegando a ordem errada. Dictated noticeable luxury for the rich and functioning workload for the poor. Isso, as regras ditavam que os ricos tinham que usar roupas luxuosas ou até luxuriosas, né? E roupas funcionais, né? Roupas práticas, né? Para poder trabalhar, né? Functioning work clothes. Então, práticas para o trabalho para os pobres. Era o que as regras faziam, né? E esse estilo casual, ele implodiu essas regras aí. Até que, né, esse until, aquele até que, ou só até, mas ele dá essa ideia de que veio algo até acontecer, né? Então, até que um pouco mais, né, de um século atrás, haviam muito poucas formas de disfarçar sua classe social. Isso antes, então, né, ele está falando. Até um pouco mais de um século atrás era muito difícil disfarçar a qual classe social que você pertencia. Isso é bem interessante quando vocês assistem aqueles filmes e séries de época, quando, por algum motivo, o protagonista aqui, não precisa ser o protagonista, né, mas qualquer personagem que ele tem uma certa classe social elevada, quando ele vai num bairro pobre, alguma coisa, ele se destaca. A gente não percebe, é interessante isso. Se a gente reparar, tiver um bom olhar, um olhar mais crítico, a gente consegue perceber a diferença e realmente que a pessoa, que ela está mais bem vestida mesmo, ela está se destacando das demais ali naquele ambiente, né? Então, de fato, isso acontecia muito. Hoje nem tanto, né? Hoje é mais difícil. Claro, se a pessoa tiver muita grana e quiser sair aparentando que tem, ela faz. E até o pobre também, se ele quiser comprar uma roupa
mais chique, né, mais assim, ele também consegue apresentar, né? Então é difícil você falar essa pessoa é rica ou pobre pelo que ela está usando, simplesmente, sem conhecer a pessoa. Então você usava, né, e o war, esse war aqui também é outro interessante. Vamos fazer ele aqui, deixa eu ver, nós estamos com 30 minutos, e a gente encerra. O war que estamos falando ali é o verbo to wear, tá, pessoal? É o verbo vestir, usar. E aí ele tem o wore, que é o vestiu, usou, e o particípio worn, tá? Que é vestido, usado. Não é vestido, usado. Deixa eu inverter. Usado, vestido. Pronto. No tempo, né? Não é vestido de vestir. É o vestido que eu estou vestido, né? Nesse sentido, tá? E não confundir esse worn aqui, ó, com warm, tá? Warm é minhoca. Worn é o vestido aqui. Vamos ver se a gente termina, pelo menos esse parágrafo. Literalmente, né, então você usava isso, você vestia isso, literalmente, na sua manga, né, on your sleeve. Então realmente tinha esses detalhes, né, na roupa que dava para determinar a que classe social que a pessoa pertencia. Hoje, os CEOs, né, que são os grandes executivos, aí, os presidentes de empresas, andam sandálias para trabalhar e eu não sei porque ele põe white aqui, ó. Crianças do subúrbio, né? Crianças brancas do subúrbio, e subúrbio para eles tem um sentido diferente do nosso, viu, pessoal? O subúrbio nosso é algo mais a favela, né? Para eles o subúrbio é onde de fato mora a classe média, tá? É mais afastado, vocês devem já ter visto em filmes aquelas casas que elas são umas do lado das outras, só tem uma cerquinha separando, não tem muro. A frente da casa ela é aberta para a rua, naquele tipo, né? Aquilo ali que é o subúrbio. Tweak their LA Raiders. Aí isso aqui depois eu tenho que dar uma olhada. Porque aqui tweak teria ajustar, né? Isso, está certo. Então elas ajustam o boné delas, o chapéu dos Los Angeles Raiders, né, que deve ser algum time de basquete ou de futebol. Um pouco, a little too far to the side, um pouco muito, né? Isso aqui também é um dizer que a gente até tem no português, que quando a gente quer só dar o eufemismo, né? Você exagerou só um pouquinho, né? Exagerou pra caramba, né? É isso aqui. Então eles gostam de colocar esse bonezinho pro lado, né? Cumprimentos do capitalismo global, né? Então aqui também é uma expressão idiomática, né? Cumprimentos do capitalismo global, né? Ele é que comanda isso daí, vamos dizer assim, né? É o dinheiro, né? O mercado de roupas é inundado, tá? Esse verbo aqui, flooded. Flood quer dizer inundação. Flooded quer dizer então que está inundado. Então o mercado de roupas é inundado com opções para você misturar como quiser. Esse mix and match também é uma expressão idiomática. Mix significa misturar e match significa equiparar, encaixar, alguma coisa assim. Então mix and match para você poder brincar à vontade, experimentar, misturar bastante, para criar um estilo pessoal. Então por hoje vai ser só, né? Senão fica muito grande a aula. Certo, pessoal? Já ficou muito grande. Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.